Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, professores, estudantes e ouvintes das redes sociais do PPGE da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte. Esse podcast é resultado de uma proposta de atividade final sugerida pelas professoras doutora Adilene Arantes e doutora Odaleia Vidal, da disciplina Formação Docente para a Educação Básica no Brasil, do mestrado profissional em Educação da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte, e abordará a temática Desafios Docentes e Perspectivas no Retorno das Aulas Presenciais, e intitula-se O Professor e o Desafio de Lidar com a Ansiedade no Contexto Pós-Pandêmico. Somos estudantes da 8ª turma do Programa de Pós-Graduação em Educação e nossa equipe é formada por 7 integrantes: Erickson Souza, Franciele Gomes, Gerli Paiva, Jean Brito, Jonathan Alcântara, Maírla de França e Viviane Vasconcelos. Neste momento, convidamos o mestrando Erickson Souza para falar sobre a nossa atividade que tem por título O Professor e o Desafio de Lidar com a Ansiedade no Contexto Pós-Pandêmico, que está relacionada ao esgotamento socioemocional dos professores no referido contexto. Olá, Gerli. Olá, colegas professores. Elencarei 3 tópicos que tocam diretamente na questão da ansiedade em seu sentido patológico na profissão docente. Farei isto à luz do Luiz Miguel Picado, uma pesquisa que ele realizou em 2010. Ele é doutor em Psicologia da Educação da Universidade de Lisboa. Para Picado, o primeiro tópico que toca na questão da ansiedade na profissão docente são os esquemas mal adaptativos precoces. Isso tem muito a ver com o lado humano do professor. A gente não pode esquecer que o professor é um ser humano que pode ter vivido traumas na sua infância, na sua adolescência, e esses traumas fizeram com que ele criasse esquemas de autoavaliação, como se ele tivesse que provar para ele mesmo que ele é inteligente, que ele é capaz, e isso pode aumentar o seu grau de ansiedade. O outro tópico são as estratégias de coping. Tem a ver com estratégias de lidar com problemas. Tem professores que, ao não conseguirem solucionar um problema, partem para a próxima, para o outro. Já outros professores ficam ali querendo resolver de todo jeito, e isso colabora também com o aumento da ansiedade. E o último tópico tem a ver com o tempo de serviço e formação inicial. Às vezes nós pensamos que só quem tem um alto índice de ansiedade são os professores na sua finalização da profissão. Estes também vão sofrer com ansiedade, porque no final eles tendem a fazer uma avaliação do seu serviço, E às vezes o professor chega à conclusão negativa sobre aquilo que realizou, então isso colabora. Todavia, o professor na formação inicial também tem problemas com ansiedade, porque antes de entrar no sistema da educação, ele criou uma ideia do que seria esse sistema, às vezes uma ideia muito boa, idealizada, utópica, e quando ele emerge no contexto, ele percebe que não é da forma que ele estava pensando, então ele se depara com muitos desafios e acaba ficando também ansioso. Espero ter colaborado com essa compreensão, geral a respeito desses tópicos que fazem com que o professor chegue a um alto nível de ansiedade. Obrigada, Erickson, pelas suas contribuições. Convidamos também a mestranda Franciele Gomes para aprofundar teoricamente um pouco mais a temática do nosso podcast. Olá, pessoal. Hoje gostaria de conversar rapidamente com vocês sobre a importância da saúde mental e emocional dos professores neste momento de retorno presencial. Após todos esses meses em pandemia e trabalhando no formato remoto, a saúde mental dos educadores está afetada. A pressão psicológica, a ansiedade gerada pelas incertezas e cobranças excessivas, a falta de recursos
e a intensificação e desvalorização do trabalho docente, segundo Andrade 2020, fragilizou a saúde mental do professor e colaborou para o desenvolvimento da síndrome de Burnout, que é uma doença relacionada ao estresse laboral, resultante de estressores, levando ao desgaste físico e emocional docente. A questão do adoecimento no trabalho docente, como sabemos, não é algo desconhecido, porém na pandemia só aumentou, o que foi revelado por vários profissionais da área. O novo normal preocupa o profissional docente, pois o ensino e as condições de trabalho já se mostravam precárias. Os sentimentos expressados nas narrativas destes profissionais é de incerteza. E este é o desafio da sociedade, Gerli. Cuidar deste profissional, que é tão importante para a formação do cidadão. Diante das explanações realizadas com propriedade pela referida mestranda e pelo mestrando, aprofundamos na imersão dessa fundamentação na prática docente, realizando uma entrevista com o professor Júnior Correia, mestrando em Educação pelo PPGE Turma 7 e professor da Educação Básica de uma escola estadual em Limoeiro, Pernambuco. O referido professor nos respondeu o seguinte questionamento: quais os impactos da pandemia da Covid-19 nas relações socioemocionais dos professores da educação básica? Uma saudação a todos os nossos ouvintes. Pensar o emocional do docente após o período pandêmico é uma tarefa desafiadora que nos convida a fazermos uma reflexão ainda maior, que é sobre que escola nós encontramos após a pandemia, que estudantes nessa relação de poder, família e escola nós encontramos após a pandemia. Então, como professor, eu sinto que todas essas relações precisam ser cuidadas, precisam ser refletidas e não podem ser negligenciadas. Nós não podemos simplesmente retomar o presencial como se toda essa trajetória, esse desafio grandioso de conviver diariamente com um número exorbitante de mortes por esse vírus, que isso possa ser atenuado como algo não vivido. Ao contrário, essas marcas permanecem dentro do âmago de cada um, de estudante a professor. Por isso que o emocional docente encontra-se em instabilidade e precisa de relações de afeto e de cuidado, assim como os outros perfis que nós encontramos dentro da escola: estudantes, técnicos educacionais, merendeiros, serviços gerais. É preciso ter um olhar amoroso e holístico sobre essa nova forma de vivência na escola, que está sendo mediatizada pelas tecnologias e que está sendo a todo momento provada, colocada à prova pelas relações estabelecidas de afeto. Então é preciso cuidado, é preciso um olhar especial e é preciso não esquecer a humanidade que está intrínseca em cada um. Diante do relato do professor e da nossa experiência docente, sabemos que os professores em geral estão precisando de cuidados
e na tentativa de cuidar de quem ensina, entrevistamos a psicóloga Rayane Emília, que dará algumas sugestões de como o professor pode lidar com a ansiedade no contexto pós-pandêmico. Olá, meu nome é Rayane Emília, sou psicóloga e gostaria primeiramente de agradecer o convite de Gerli Paiva aos alunos do mestrado em Educação do PPGE do campus Mata Norte, que me convidou para falar sobre a ansiedade e o que a gente pode fazer quando sentir essa emoção. Bem, estamos atravessando um momento em que passamos a enxergar a necessidade de definir com mais clareza aquilo que sentimos, seja ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Todos nós somos ansiosos. A ansiedade é vivenciada por todos nós. É normal e necessária para a nossa sobrevivência, mas é preocupante à medida que se torna um sofrimento e compromete a vida da pessoa. Geralmente, pessoas ansiosas têm vários sintomas físicos e psicológicos, como aperto no peito, aumento das batidas do coração, falta de ar, tremores nas mãos, sensação de fraqueza, falta de sono. As relações sociais começam a ser afetadas porque os ambientes cheios tornam incômodo para essas pessoas. Os sintomas são reais e muitas vezes paralisantes. O seu corpo passa a dar sinais de que a qualquer momento pode falhar. Diante de tamanho sofrimento, o indivíduo tende a perder as esperanças por não conseguir sair das crises. É necessário e é importante que essas pessoas realizem acompanhamentos psicológicos para que sejam trabalhados através da fala, prevenindo o que esse não dito vire um sintoma e para que assim não fiquem tão ansiosos nessa proporção de causar um sofrimento psíquico. É importante também que em momentos em que se sentir ansiosos, tentar mudar os pensamentos, ler o livro, escutar uma música, respirar calmamente, tentar conversar com alguém, fazer uma chamada de vídeo, ir para lugares que são mais calmos, frescos, que tenham um ar para que possa respirar melhor. Enfim, e também realizar um acompanhamento psicológico. Agradecemos ao professor Júnior Correia e à psicóloga Rayane Emília pelas excelentes colocações que enriquecem o nosso podcast. E para finalizar, vamos de cultura popular. Apresentaremos um cordel de autoria da mestranda Viviane Vasconcelos. Ele será recitado pelos mestrandos Erickson, Franciele, Jean, Jonathan, Maírla e pela própria Viviane que o escreveu. O referido cordel tem por título Saúde Mental. Com a pandemia da Covid, a escola se reinventou, buscando novas alternativas, e o ensino revolucionou. As aulas tornaram-se remotas e de casa o ensino não parou. Porém, precisamos falar da saúde mental dos educadores, que muito se agravou por debaixo dos bastidores. Sofreram com ansiedade sobre um futuro incerto e cheio de indicadores. Porém, o seu trabalho, não temos o que reclamar. Com o uso das TDIC, avançaram um patamar, quando o aluno não tinha acesso, suas atividades na escola não iam firmar. Parabéns, educadores! Vocês são de abrilhantar. Te desejamos muita força e energia para lutar. Sabemos que não é fácil, mas vamos juntos tentar. Agradecemos às nossas professoras do PPGE-UPE, que com muita paciência orientou a aprendizagem. Com sua vasta experiência, o nosso muito obrigado pela sua assistência. E por aqui vamos ficando com a nossa parceria, acreditando em um futuro melhor e com muita sabedoria, onde o cuidado humanizado seja a nossa maior alegria. E viva a cultura pernambucana! Agradecemos a participação dos colegas na realização dessa atividade. Eita, equipe boa de se trabalhar!
Agradecemos às professoras Adilene e Odaléa, que tantos nos fazem crescer em conhecimento. Agradecemos aos nossos colegas de mestrado por serem nossos parceiros. Agradecemos em especial aos queridos e queridas ouvintes. Esse podcast foi feito para vocês.